Primeiramente, queria agradecer, né, o convite para estar aqui hoje, né? O Alberto já fez a minha apresentação e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, até porque depois, né, de uma caminhada que vocês tiveram aí, uma caminhada longa, né, com várias pessoas já passaram por aqui, professores, né, e pessoas que trouxeram a doutrina social da igreja assim de uma forma mais clara, mais perto de nós, né, mais objetiva. Isso é muito bom. É uma iniciativa muito boa, essa iniciativa, né, de estar estudando, conhecendo melhor, né, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive, ou aquilo que a igreja nos ensina, né? Isso que é o importante, é que a igreja nos ensina tudo, aí tudo que a gente precisa nós encontramos, né, na igreja. A igreja ela tem resposta para todas as coisas, para todos os anseios, para todas as situações que às vezes é colocada à nossa frente. Então, é uma alegria, muito grande mesmo estar aqui com vocês. Espero contribuir, né, com essa colocação de hoje. Eu juro para vocês, eu tentei fazer de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, mas assim, eu vou mais para a questão, né, da prática, da questão da vivência, do que conteúdo. Eu vejo que é mais importante isso, né? Eu li já 2 vezes um livro que, inclusive, é do Alberto. Ele me emprestou uma vez para ler, eu li ele, gostei demais, peguei de novo agora essa semana, li ele de novo, viu, Alberto? Que é esse livro aqui, Solidarismo, do padre Fernando Bastos. Não sei se vocês conhecem esse livro, um livro espetacular, muito bom mesmo, porque ele traz uma definição muito grande da questão social, da questão da vivência do social, e trazendo isso para dentro da comunidade como um melhor lugar, uma melhor maneira de se viver dessa forma, né? de praticar o que realmente a doutrina social da igreja nos ensina. Então, para quem não leu, é muito interessante o livro, muito bom mesmo, vale a pena, tá bom? Solidarismo, alternativa para a globalização, né? Padre Fernando Bastos de Ávila. Bom livro. Bem, o tema é um tema, né, que hoje se fala muito, se conversa muito, né, fala-se muito disso hoje, né, está na discussão das pautas, principalmente nas pautas políticas, a questão da questão social, dos líderes, né, ou dos movimentos sociais que hoje a gente vê cada vez mais surgindo, né, são vários, né, isso sempre existiu, né, a luta por direitos, a luta por situações em que o povo necessita, sempre existiu, sempre, desde a época de Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim, desde a época de Jesus Cristo, isso já vem acontecendo na sociedade, né? Esses movimentos sociais que vão surgindo, né? Por aí. Mas o tema, ele vai trazer para nós algo muito interessante, ele vai trazer o povo, né? O povo como sujeito social, povo, né? Quem que é o povo? Quem é o povo? A gente tem que entender que nós estamos vivendo um tempo de grandes transformações, né? De grandes transformações políticas, mudança das concepções de valores, a vida vem nos surpreendendo, né? Dia após dia, desafios, né? Grandes desafios, e um dos grandes desafios que nós temos vivido aí, nós estamos aí ainda dentro do período de pandemia. Para nós foi um desafio muito grande, né? Principalmente a gente que tem uma vivência de comunidade, a questão da comunidade que simplesmente parou, né? E assim por diante. Então, a gente vê que nesse período que nós estamos vivendo, nessa mudança, nessas transformações que eu acabei de falar, que são transformações políticas, transformações de mudança, transformações de concepções, de entender o que é, o que não é, o que é valor, o que não é valor, as discussões sobre isso, né? Vem nos surpreendendo. Eu acredito que não só eu, que estou assim envolvido com essa situação, principalmente na questão social,
eu tenho percebido dentro do meu trabalho, dentro da vivência do dia a dia do meu trabalho, eu tenho percebido essas grandes mudanças, né? Essas grandes tribulações que a gente tem visto por aí. Então, dentro desse mundo contemporâneo, a gente tem que fazer uma reflexão, né? A gente tem que fazer uma reflexão sobre a participação desses sujeitos, né? Desses sujeitos, povo, né? Na sociedade. Então, é difícil a compreensão do que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, né? diante disso. Né? Então, o que consiste efetivamente participar? Eu estou fazendo uma pergunta, eu queria escutar de vocês uma resposta. O que consiste efetivamente participar? Alguém poderia partilhar isso com a gente aqui? O que consiste isso? O que consiste efetivamente em participar? Pode falar. Participar do sentido mais geral ou O que, especificamente? efetivamente, no sentido geral, o que significa participação hoje, né? dentro dessa realidade que a gente está vivendo, transformação política, de mudança de concepção, mudança de valores, o que é participar? Ou o que esse sujeito como povo, né, o povo como sujeito social, o que é participação hoje? O que a gente entende como participação? Bom, na minha concepção, participar é se envolver, né? Ter responsabilidade com a transformação social, com a mudança política, e por aí vai. Na minha concepção, participação é envolvimento. Envolvimento. Legal, boa definição. Mais alguém quer falar alguma coisa? Plim, 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 né? Tem um eco aí no fundo. Eu acho que o Vanderlei definiu, mas olhando assim para o lado do que as pessoas elas não estão tão interessadas, né? Participar além de se envolver, se interessar por antes de querer participar, você tem que se interessar, né? Saber, porque é muito fácil você querer dar uma opinião sem entender, sem compreender, sem saber. Então, além de se envolver, aprender a se envolver, né? Uma questão de saber no que você está falando, não simplesmente querer dar uma opinião. Isso, o envolvimento e o conhecimento, né? Isso é muito interessante. Mais alguém quer dar um palpite? Não? Bem, realmente, a questão de se tornar sujeito, né, sujeito de tudo isso que a gente está vivendo, o povo como sujeito, e aqui o sujeito é o povo, né? Mas mais do que isso, esse povo que é um sujeito social, porque sujeito, se a gente for pegar, por exemplo, o significado da palavra sujeito, vai dizer aquele que não tem voz, né? O sujeito tal, isso, aquilo, aquele que não dá a sua opinião e tudo mais. Né? Mas sujeito, na gramática, por exemplo, é muito interessante, porque a gente gosta de português, sujeito, ele é quem é que, né? Quem é que, ou o que é que. Né? E quando a gente fala do povo como sujeito social, é o povo que é o quê? Né? É o povo quem é, né? Esse povo é quem assume as responsabilidades, o povo é quem elege os seus governantes, o povo é quem dá, por exemplo, poderes a estes governantes, né? Então tem toda essa questão. Né? Então, quando a gente olha para o sujeito simplesmente como aquele que não tem voz, né? A gente encontra, né, situações dentro da sociedade que
realmente vai surgir grandes dificuldades de entender, né, qual que é o papel. Por isso que a gente escuta sempre essa situação, né? Não é da minha ossada, ou não vou me envolver com isso, como Vanderlei dizia, que é um envolvimento, e realmente é um envolvimento. Então, o que a gente realmente precisa? A gente precisa de um povo sendo sujeito de toda essa situação que nós estamos vivendo nessas transformações políticas, nessas transformações de concepção de valores e tudo mais, né? Então, assumir esse papel é assumir essa liderança, porque o tema é bem claro, né? O povo como sujeito social, né, que ele está dentro de uma sociedade, não é só a questão, por exemplo, social no sentido de vamos dizer assim, de assistência, né? O professor, eu esqueci o nome do professor, desculpa, que ele falou dia 9. Você sabe, Alberto, falar o nome dele? Eu esqueci também. Então, Dia 9 eu sei. Fugiu o nome do marvado. Acontece, né? Mas é tão interessante que ele falava sobre isso, ele falava dessa situação. Ele falava, por exemplo, da questão do assistencialismo. Toda vez que a gente fala da questão social, a gente só pensa no assistencialismo, na questão social, no sentido de política pública, né? De política pública social. Não que nós professor Alex Silva. Não, foi o anterior. Foi o anterior. E acaba que a gente... Rufino. Rufino, isso mesmo, desculpa. E a gente acaba, por exemplo, não buscando, entendendo a questão social somente dessa forma. Não, a sociedade social nós somos um ser social, nós convivemos, nós nos relacionamos, nós estamos no meio dessa questão social, porque tudo, né, toda essa questão, por exemplo, de vivência, nessa questão de mudanças, nessa questão de entendimento de pontos de vistas diferentes, tudo isso faz parte, né, dessa questão social do qual nós fazemos parte, né? Nós somos esse povo. Né? Povo que, se a gente for, por exemplo, estudar o Roberto, que é professor de história, vai saber falar melhor do que isso, que não era considerado, né? Não era considerado. Aí depois, né, durante todos os séculos atrás e chegando até os nossos dias de hoje, é que nós fomos nos organizando, né, e foi dando para nós o que nós chamamos hoje de democracia, né, o povo como sujeito das coisas, né? Mas a gente tem que entender que essa participação, quando a gente fala de participação efetiva na sociedade, às vezes nós limitamos essa participação, né? Às vezes a gente limita essa participação social visando principalmente a questão da participação na política, a participação, né, na igreja, a participação em conselhos, né, de institucionalizados ou conselhos, né, de organizações de defesa de direitos, né? Às vezes a gente acha que a participação nossa se efetiva nesses ambientes. Também. Mas a verdadeira efetivação da nossa participação enquanto ser social, ela está dentro de um contexto muito maior. Muito maior. O que a doutrina social da igreja nos ensina? A doutrina social da igreja é tão interessante que ela vai nos ensinar que quando ele usa o texto que às vezes a gente usa mais para falar sobre a questão familiar, mas ela traz o texto, por exemplo, de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 18, quando fala assim que não é bom que o homem esteja só, né? Às vezes a gente define isso como homem e mulher, né? Relação a matrimônio, a relação, por exemplo, de marido e mulher, não é só isso, né? Quando Deus ele diz que não é bom que o homem viva só, é porque o homem sozinho ele não constrói sociedade, né? E então aí entra principalmente a questão do papel, por exemplo, dos
né, dos movimentos sociais, por exemplo. Quando eu falava que os movimentos sociais sempre existiram do mundo em si, desde sempre, porque a gente vê revolução disso, revolução daquilo, manifestação disso, manifestação daquilo, e é tão intrigante isso, que a visão, por exemplo, da questão dos movimentos sociais hoje, ela deixou de ser uma visão geral de benefício de todos e passou a ser um movimento de busca de interesses próprios ou de interesse de minoria, né? Se a gente for analisar isso, hoje os movimentos sociais lutam por quê? Para quê? Né? Lutam para quem? Então, deixou de ser uma coletividade no pensar no melhor para todos e acabou se transformando, por exemplo, numa luta por minorias, por partes que não vê o todo, né? Que não enxerga o todo. Isso dentro, por exemplo, da visão da questão social, ela é preocupante, né? Semana passada, por exemplo, eu estava participando da 12ª Conferência Nacional da Assistência Social, né, em Brasília, né? Pelo Zoom também, mas estava em Brasília. Né? Mas a discussão ela não tem mais a discussão, por exemplo, de uma visão de uma política pública, né? Para vocês entenderem melhor, de uma política pública voltada para as pessoas que necessitam, que precisam e têm direitos, né? Que têm direitos, esses direitos são garantidos, e muitas vezes a discussão é para que lado, ou para que situação, ou para que movimento, ou para que grupo nós vamos trazer a política de assistência social. Né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. São lutas individuais. Né? São lutas individuais. Ah, não, o meu grupo ele precisa de ter uma prioridade maior. Aí entra as propostas, né? Ah, não, essa proposta, ela está, por exemplo, ela está beneficiando o grupo tal, não está beneficiando o meu movimento, a minha, né, os meus interesses, os interesses do meu grupo. Né? Então, quer dizer, aquilo que era para ser coletivo, na visão de todos, uma política voltada para todos, acaba sendo uma política voltada para grupos específicos, aonde se pensa só naquele grupo e não se pensa no outro. Né? Então, por isso, a importância da centralidade da questão, por exemplo, da vivência da pessoa na sociedade. Né? Aquilo que eu dizia, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Né? Não é bom, por exemplo, essas lutas que acabam se tornando violências, né? Aí tira todo o protagonismo do povo, né? Tira todo o protagonismo do povo, e a gente não assume papéis de liderança que pensam no todo, né? Mas assume papéis de liderança que pensam simplesmente naquilo que é individual, naquilo que é próprio de cada situação, próprio de cada pessoa, próprio de cada grupo, né? Isso é um grande problema hoje, isso é um grande gargalo que nós enxergamos hoje, né? Quando eu estava terminando a minha especialização em políticas sociais, nós tivemos uma aula com um professor que falava justamente sobre isso, falava justamente dos movimentos sociais que vão surgindo, né, se organizam um grupo social, um movimento social para isso, um movimento social para aquilo, né, um movimento social para defesa de tal situação, de tal, né, mas não vê aquilo que é vital, né, aquilo que né, a doutrina social da igreja vai chamar de célula vital, quando fala de família, por exemplo, mas falando de família no sentido também de uma família maior, né, de uma família maior. Porque qual que é a concepção que nós temos de família hoje? Né? Qual que é a concepção que nós temos de relacionamentos familiares hoje? Hoje nós não temos mais a questão, uma definição de família,
voltada, né, aquela família onde existe o pai, a mãe, o filho, a filha, o avô e a avó. Essa definição de família hoje, ela está escassa, não é verdade? Ela está hoje à base da extinção, né? E principalmente quando a gente fala de convivência, né? Essa convivência familiar no sentido social, nós começamos a definir famílias conforme a nossa família. A gente começa a dizer que essa família ela é uma família estruturada, essa família ela não é uma família estruturada, então existe uma falta de estrutura na família. Na verdade, não existe família desestruturada, existe família. E essas famílias que a gente muitas vezes diz que é desestruturada, elas têm a sua própria estrutura. Né? E aí a gente começa a perceber essa visão, por exemplo, do homem, da pessoa, do povo, no sentido de organização, né? E aí a gente vê a questão familiar, de não ter, por exemplo, uma formação dentro desses núcleos de povo, de sujeito social. A gente não vê uma formação voltada para as questões sociais, de pessoas que assumem liderança, de pessoas que assumem movimentos sociais, que têm a visão da coletividade e não a visão do individual, ou melhor, a visão do coletivo menor. Né? Não tem essa perspectiva de movimento, não tem essa perspectiva de liderança. Então, o que nós enxergamos hoje? Nós enxergamos uma sociedade cada vez mais distante dessa situação. Então, é muito mais fácil eu eleger alguém que faça isso por mim do que eu fazer. Né? É muito mais fácil isso. Né? É muito mais fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei muito tempo, desde 2016 a 2021, eu trabalhei dentro da proteção de média e alta complexidade. O que é isso? É quando, por exemplo, o sujeito, né? O sujeito, ele rompe todos os vínculos que ele tem. Né? Seja ele com a sociedade, aí entra a situação das pessoas em situação de rua, seja ele rompe o vínculo com a família, que é o primeiro passo importante, o primeiro ponto importante de todos os rompimentos de vínculos que existem. Né? Então, é tão complicado a gente chegar dentro de uma sociedade, dentro de uma família, né, dentro de um grupo de pessoas que podem, né, se tornar sujeito da sua própria realidade de vida e tentar mudar isso, né, tentar mudar essa situação. A gente encontra famílias que colocam, ou pessoas que colocam a responsabilidade para o Estado. Né? Para o Estado. A responsabilidade que seria daquele grupo familiar, daquela comunidade ou daquele movimento social, ele joga toda a sua responsabilidade para o Estado. Né? E aí, quando a gente vai trabalhar o vínculo, a gente tenta trabalhar a questão social da vida da pessoa voltada, né, para aquela realidade que ela está vivendo. Por isso a gente tem que conhecer o território onde ela mora, a gente tem que conhecer a família, a gente tem que conhecer de onde que ela sai, de onde que ela vem, o que ela faz. Né? E muitas vezes essa responsabilidade que é da pessoa, da vivência que ela tem dentro daquela realidade que ela está vivendo, ela coloca essa realidade para fora, né? Não assumindo isso para ela. Né? E isso é o que acontece hoje. Então é muito mais fácil eu deixar que aquele grupo de pessoas lute por aquilo, porque eu também vou me beneficiar daquilo, ou não. Né? Então é preferível que eles lutem por aquilo, é preferível que aquele movimento social lute por aquilo, sem o meu envolvimento. Sem o meu envolvimento. Né? Por isso que, quando a gente fala de liderança, né, a gente está falando de assumir a minha condição de líder. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de assumir protagonismo. Não é ficar à margem.
Né? Quando eu falo de liderança, e quando eu falo de liderança, eu falo de uma liderança na política, eu falo de uma liderança na sociedade, eu falo de uma liderança na igreja, né? Na igreja. Não é uma liderança que fica, né, à mercê das situações, ou uma liderança alienada às situações que a gente vive nos dias de hoje. Nós não podemos nos alienar diante de situações que a gente vive hoje. Né? Por exemplo, né, a sociedade hoje, pós-pandemia, né, porque já estão falando já que nós estamos vivendo pós-pandemia, né? Como que a sociedade é hoje, como que a sociedade era antes? Existe diferença. A igreja, a CNBB, ela fala que hoje existem os novos pobres. Novos pobres. Esses pobres já existiam, mas hoje são novos. Né? Eles são novos. Assim como existe a linha da pobreza, né? Existia a linha da pobreza, agora hoje existe o que está abaixo da linha da pobreza. Gente, vocês têm noção do que é estar abaixo da linha da pobreza? Né? Vocês têm noção do que é isso? Abaixo da linha da pobreza são pessoas que não são reconhecidas pela sociedade, não são reconhecidas pelas políticas públicas, não são reconhecidas são pessoas que não têm nem documento, são pessoas que não estão no acompanhamento, são pessoas que não estão dentro de alguma política pública, não está na educação, não está na saúde, não está na assistência social, não estão abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas existiam onde antes? Onde elas estavam? Quem estavam lutando por elas? Quem que estavam buscando os direitos dela? Né? Quem que estava buscando por ele? Então não existia gente buscando esses direitos por essas pessoas. E essas pessoas surgiram. Junto com essas pessoas que surgiram também o que a CNBB chama de novos pobres. De novos pobres. Olha que coisa interessante. Esses novos pobres são pessoas que estavam dentro da classe social, da classe social A, B, C e assim por diante. São pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia, são pessoas que não conseguem sobreviver após a pandemia, são pessoas que estão buscando os seus direitos, e todos têm direitos, né? Estão buscando os seus direitos e não estão encontrando esses direitos porque existe uma luta individual para grupos específicos e não uma luta voltada para uma sociedade toda. Isso é muito preocupante. Né? Não é isso que a doutrina social da igreja ela nos ensina. Não é dessa forma que ela nos ensina. Ela nos ensina que a via para esse conjunto de situações que nós estamos vivendo, ela tem a via da caridade, ela tem a via da participação, ela tem os valores fundamentais de uma vida que é uma vida social, né? A relação entre os princípios de valores, a solidariedade, né? Não só como mensagem, mas como efetivação do que é ser solidário. Né? Elas nos ensinam que essa solidariedade gera crescimento, gera princípio social. Né? E esses princípios sociais são virtudes, e virtudes morais. São virtudes morais. Né? E o que a doutrina social da igreja nos ensina? Ela nos ensina que esses significados têm valor. Tem valor. Né? A participação democrática, a participação da democracia, né? Aquilo que a gente indica como concreto, o princípio de participação, aquilo que o Vanderlei dizia, é preciso participar, é preciso se envolver, mas não é simplesmente um envolvimento político. Não é um envolvimento político. É mais do que isso. Né? É mais do que isso. E a partir do momento que eu vou me envolvendo, eu vou conhecendo, como o Alberto dizia. É conhecer também. Né? É conhecer também.
Não é simplesmente falar assim, eu vou fazer isso em benefício de certas pessoas, ou de certo grupo, população, né, um grupo de pessoas. Por exemplo, né, eu trabalhei junto com moradores de rua durante um bom tempo. Então, o que eu vou fazer de ação para esse grupo de pessoas? Né? Hoje nós temos uma visão higienista. Né? A visão hoje da política pública para pessoas em situação de rua é higienista. É você tirar ele daquela situação, ou tirar da sua cidade. Né? Esses tempos atrás, agora, nós tivemos uma cidade conhecida nossa, vizinha nossa aí, que o prefeito quase foi caçado. Por quê? Porque ele tirou o povo da rua que estava ali e mandou para outra cidade. Encheu a van e vamos que vamos para outra cidade. E, como se diz a história, descarregou lá. Né? Olha que situação, olha que ponto que nós estamos vivendo enquanto política pública, enquanto participação social, enquanto envolvimento social, enquanto pessoas de sujeito, pessoas que quem é o quê, pessoas que realizam aquilo que tem em mente, pessoas que fazem a diferença onde estão, né? Então, veja assim que essa participação, esse meio que nós temos, nós, enquanto pessoas de consciência, creio eu, todos nós temos consciência disso, pessoas que estão envolvidas, seja na escola, seja na educação, seja no envolvimento político dentro da política, seja na Câmara de Vereadores, seja no Congresso Estadual, no Congresso Nacional, seja onde estiver. A minha visão, enquanto pessoa de consciência, uma pessoa que tem uma experiência de Deus, uma experiência de verdade, eu tenho que me envolver, mas eu também tenho que conhecer toda essa situação. Toda essa situação. De uma participação mais efetiva. Né? Mais efetiva. Está ingressado, mas efetivamente, não simplesmente porque o povo me deu essa situação, essa questão de estar aonde eu estou hoje. Não. Por quem eu luto? Eu luto para grupos ou eu luto para uma sociedade toda? Né? Para quem eu estou lutando? Para quem que eu estou efetivando essa questão da participação social? Aí sim, aí entra a questão da participação efetiva dentro dos conselhos de direito, né? Dentro dos conselhos de mandato, né? Estar envolvido nessa situação. Esse é um grande problema nosso da igreja hoje. Né? Nós temos poucas pessoas envolvidas também nesses grupos. Nós temos poucas pessoas envolvidas aí. Como, por exemplo, hoje nós não vemos pessoas... É muito difícil se encontrar alguém da igreja, na igreja no sentido que eu falo, eu estou falando de todos os movimentos, de todas as pastorais, com consciência, né? Com consciência de participação, consciência de sujeito, consciência de quem vai fazer diferença onde está entrando. Dentro, por exemplo, dos conselhos tutelares, dentro dos conselhos da criança e adolescente, dentro do conselho da saúde, dentro do conselho da assistência social, nós não vemos participação efetiva. Dentro do conselho de educação, né? A gente não vê uma participação efetiva em massa da igreja nesse meio. Por quê? Né? Por quê? É uma grande pergunta. Por quê? Seria medo? Medo de envolver? Seria receio porque vai se tornar uma pessoa vista, né? Uma pessoa que vai ser... Não sei. Eu, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta nesse sentido. Porque a participação hoje é mínima. Mínima. Então, nós vemos uma construção dentro dessa participação dos movimentos sociais, né? De deixar de ser, volto a dizer, deixar de ser uma luta simplesmente ideológica para ser uma luta política voltada para todos. Voltada para todos. E não simplesmente algo ideológico. Né? É o que nós vemos hoje.
né? É o que nós vemos essa luta hoje. Então, a doutrina social da igreja ela vai nos ensinar isso, né? O princípio do bem comum, né? O princípio do bem comum. A dignidade, né? A dignidade, a unidade, a igualdade de todas as pessoas, ela tem que derivar do princípio do bem comum. É aquilo que o Alex dizia na semana passada, né? O princípio do bem comum. Que deve ter esse relacionamento, né? Dentro desse aspecto social, né? Dentro desse pleno sentido, né? Dessa concepção do conjunto, né, vai dizer a doutrina social da igreja, do conjunto de condições de vida social que permite que tanto os grupos como seus membros atinjam a plena e própria perfeição, aonde não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só, né? Não é legal que o homem viva só. Não só no sentido da família, mas no sentido também dessa convivência social, de ser pessoas que se relacionam socialmente dentro de uma sociedade, dentro de uma convivência, seja ela familiar, seja ela de pequenos grupos, seja ela de comunidade, seja ela dentro do próprio trabalho, né? Dentro do nosso próprio trabalho, né? Eu convivo todos os dias com 12 pessoas, né? 12 pessoas. E a gente, dentro desse convívio, em quem eu penso? Em quem que eu estou pensando? Eu estou pensando no meu bem-estar enquanto membro desse grupo social, né? Ou eu estou pensando em todos, né? Em todos. E pensando em todos, eu penso naqueles a quem a gente atende, né? Em todos os sentidos. Aquele que eu atendo no dia a dia, nas conversas, nas orientações, né? Isso cada um dentro da sua realidade, né? Dentro da sua realidade, pensando num todo e não num grupo fechado de pessoas, né? Essa é a concepção, muitas vezes, que a gente acaba tendo, principalmente quando eu falava dessas mudanças, né? Da gente vivendo essas intensas transformações políticas, transformações sociais, transformações de concepção de valores, né? Que é um desafio. É um desafio nós vivemos isso hoje. É um desafio. Principalmente a gente como igreja. É um desafio muito grande, né? É um desafio a gente assumir papéis dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Mas eu creio que a gente gosta de desafio, não é verdade? Se a gente não gostasse de desafio, a gente não estaria aqui, né? Vocês não estariam fazendo um caminho aí de formação, de conhecimento da doutrina social da igreja, né? E é um desafio, né? Porque qual que é a visão hoje quando se fala em doutrina, em questão social dentro da igreja? Na verdade, vocês me desculpem, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas é a visão que eu tenho, né? Hoje, eu posso dizer para vocês sem medo de errar, um dos maiores parceiros meus de trabalho dentro da questão social, dentro da questão, né, da política pública, né, a política social, a política pública é uma política, então tem que ser efetivada, e não pode ser simplesmente assim, direito meu, pois eu vou lá mendigar os meus direitos, não pode, eu não posso mendigar direito, eu não posso conceber que uma pessoa vai lá pedir ou solicitar direito dela, é direito dela e pronto, acabou, né? Eu não posso, por exemplo, eu dizia que um dos maiores parceiros que eu tenho hoje são evangélicos. E isso é uma alegria para mim, muito grande. Mas eu queria ter mais também pessoas católicas, da Igreja Católica, que tem uma doutrina social maravilhosa, uma doutrina espetacular, envolvidos nisso. Eu queria. Mas, infelizmente, a visão que nós temos hoje da questão social dentro da igreja é
a visão do pobre, mas pobre mesmo, sabe? Não é o pobre que é desprovido de tudo, né? Mas a gente tem vários pobres, né? Por exemplo, hoje a gente não fala mais pobreza, a gente fala de vulnerabilidade, né? E vulnerabilidade, dentro da palavra vulnerabilidade, está tudo que faz com que a pessoa se torne vulnerável, né? Eu atendo desde do vulnerável em relação de não ter nada mesmo, né? O pobre, e até a pessoa mais rica, mas é vulnerável em certas situações, né? Em certas situações, né? Então a gente tem que entender que eu não posso, né, como uma pessoa de uma experiência de Deus, uma pessoa que né, tem vivido esses últimos, né, 30 anos de comunidade, fechar os olhos para certas situações e dizer, não, vou fazer aquilo que é de meu interesse. Quando eu faço isso, eu não estou assumindo o protagonismo, não estou assumindo a liderança, eu não estou participando, não estou me envolvendo, muito menos conhecendo, né? Muito menos conhecendo. Por isso, sim, a gente não pode ter medo de assumir certas coisas na nossa vida, né? De assumir certas situações. Esses dias, eu falava com uma pessoa que eu posso dizer sem medo, que eu pude contribuir muito mais, eu pude contribuir com o povo daqui da minha cidade, na época que eu trabalhava aqui em Bom Repouso, enquanto eu era secretário de assistência social, de contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento, com as políticas sociais, com os movimentos sociais existentes, como secretário, como aquele que faz a política pública acontecer, do que muitos vereadores na época. Que têm uma visão equivocada do seu papel, infelizmente, que têm uma visão totalmente equivocada do papel, do que é, né, legislar, infelizmente. Então, toda essa realidade de povo como sujeito social, esse povo está dentro de uma sociedade, essa sociedade ela está se transformando, mas dentro de tudo isso, o convite que a doutrina social da igreja nos faz em relação a isso é justamente assumir nosso papel como liderança efetiva, né? Assumir o nosso papel e não lutar por interesses de alguns, mas lutar por um interesse da coletividade de todos, né? De todos, né? Para que todos tenham os mesmos direitos, né? Eu creio que essa participação democrática, essa participação, né, efetiva, seja algo que não seja só da questão intelectual, né, do conhecimento intelectual, não, seja do conhecimento de causa. A gente trabalha muito isso dentro da política de assistência social, conhecimento de causa, né? Escutar, a escuta qualificada, né? Mostrar as várias formas, os vários jeitos de uma pessoa superar certas situações, né? E assumir o protagonismo de sua realidade, né? Assumir o protagonismo de sua realidade. E assumindo o protagonismo de sua realidade, ele possa assumir, né, as responsabilidades que é dele, né, diante dessa sociedade. Eu lembro que uma vez eu atendi um morador de rua de 20 e poucos anos, 26 anos, e a situação era tão complicada que ele estava já envolvido com crack e tudo mais, mas numa conversa eu perguntei para ele, você quer mudar? Você quer sair dessa situação? Você quer mudar essa tua realidade? Você quer ser protagonista da sua vida, no sentido de não depender mais de certas situações? Você quer mudar de vida? Não quero. Quero mudar, mas não consigo. Consegue?
Ué, se você conseguiu, né, chegar nessa situação que você está hoje, você consegue sair disso também, ué. E numa conversa, aí a gente começou a procurar soluções. Então, ele foi primeiro procurar ajuda, né, na política pública de saúde, depois ele foi procurar, né, o tratamento necessário, e esses tempos atrás eu encontrei com ele, né, e ele me falou assim, olha, não é que você estava certo, né? Eu posso sair dessa situação, e eu saí. E ele falou assim, agora eu preciso ajudar os outros. Olha a mudança de pensamento. Eu estava nessa situação, agora eu preciso ajudar os outros. O que ele fez? Ele voltou aos estudos, passou no vestibular, está fazendo psicologia. Para quem está vivendo na rua, hoje está fazendo psicologia. Por quê? Porque a visão dele dentro da psicologia é ajudar os outros. É mudar também a realidade do outro. Não é bom que o homem viva só. Né? O homem é um ser social, que não pode ter a visão em si próprio, mas tem que ter a visão do todo. Nós não podemos ser individualistas. Eu penso que quando a igreja nos ensina, dentro da doutrina social da igreja, é não se tornar individualista. Né? Ou individualista no sentido não de olhar só para mim, mas de olhar só para um grupo de pessoas e não enxergar o resto. A gente tem que ter uma visão do todo. E buscar o envolvimento e buscar o conhecimento. Né? Para a gente se tornar também, nós, um povo, sujeito social, líderes, e que a gente trabalhe a questão dos movimentos sociais, né, que, como eu dizia, que acabou se transformando muitas vezes em lutas ideológicas, políticas, né, e não lutas, né, uma luta voltada para, né, a coletividade.